Oi, gente, sejam bem-vindos. O Caio novamente, levando vocês, dando uma voltinha aqui no pasto, né? No pasto, vocês podem ver o nosso pasto aqui em março, tudo marronzinho ainda, né? Eu passo aqui no meio, daqui a pouco, 2 meses ainda, né? Daqui a pouco não é, 2 meses ainda, nós vamos ver novamente as vaquinhas aqui nessas terras lindas, que vão deixar aparecer o nosso canto mais lindo. E realmente tá na hora, né, gente? Pois é, muitos de vocês pediram para eu comentar sobre o encontro de uma equipe que foi mandada dos Estados Unidos para o Maduro, né? E, pois é, nesse vídeo eu vou comentar sobre isso, aos pedidos de vocês. E, claro, vocês sabem, né? Os Estados Unidos colocando sanções, a Europa colocando sanções em cima da Rússia, né? Agora, sanções dos Estados Unidos, nós não vamos mais importar petróleo da Rússia. Isso assim parece meio... Mas se a gente sabe que os Estados Unidos, na verdade, importam relativamente pouco da Rússia, uns falam de 5%, outros falam de 8% do consumo, então é relativamente pouco. Mas mesmo assim, eles vão fazer de tudo para compensar isso. E por isso essa viagem ao Maduro, a Venezuela. De repente, né? Venezuela está em jogo de novo. Nós temos aqui um citado, talvez vocês entendam, eu tentei traduzir isso. Was dem einen sein Leid ist, dem anderen sein Freud. A tristeza de um é a alegria do outro. Acho que é mais ou menos assim. De repente, até mesmo, ou até então, demonizado ditador Nicolás Maduro está se tornando novamente respeitáveis. Uma delegação de alto nível do governo americano viajou para a Venezuela para manter conversações com ele. Talvez vocês lembram um pouco dos últimos anos que se passaram, né? Teve um tal de Juan, como é que era o nome dele? Juan Guaidó, né? Que eles tentaram colocar, existiam de repente 2 governos, né? Pois é, e de repente ele está em jogo de novo. Mas que coisa, né? Esses são os interesses, né? Que a gente vê e depende do interesse, né? Se aceita tudo, gente. Washington precisa de um substituto para o petróleo russo que vem importando até agora, a fim de amortecer o aumento do preço do combustível nos Estados Unidos devido à guerra econômica contra a Rússia. As estreitas relações da Venezuela com a Rússia e a China também devem ser cortadas, se possível. Washington não está mais contando com a derrubada do governo Maduro. Esfregamos os olhos na incredulidade e olhamos para trás, mais uma vez, para os quase 10 anos de uma campanha de desestabilização dos Estados Unidos contra o governo Maduro na periferia do Caribe. Agora, as ofertas por um lado e as ameaças por outro vêm da América do Norte. A tática familiar do pão e chicote. É bastante improvável que o governo Maduro se arrisque a se tornar um peão nos campos econômicos de curto prazo dos Estados Unidos.
Ele sabe que, sem o apoio de seus parceiros anteriores, estaria então desarmada a longo prazo à mercê dos Estados Unidos, que ainda querem conquistar a imensa matéria-prima venezuelana. Nada mudou a esse respeito. Em todos esses anos, a Rússia, a China e o Irã mantiveram a Venezuela, estrangulada pelos Estados Unidos, a flutuar com milhões em empréstimos para futuras entregas de petróleo. Enquanto os Estados Unidos tentavam desestabilizar o governo, enquanto colocaram sanções, outras pessoas, outros países chegaram e investiram fortemente em negócios futuros. A China, a Rússia, o Irã. E assim ajudaram ao governo Maduro de continuar no poder, né, gente? Nesse momento, também você vê que nada é dado de graça. Nada é dado por caridade. Suas extensas entregas da Rússia, da China, do Irã, de ajuda humanitária, não pioraram a situação da Venezuela. Por causa das suas entregas humanitárias, a situação não ficou ainda pior na Venezuela do que já está. Então, realmente, esses países também estenderam a mão, claro, né? Sempre com interesses, como sempre, gente. Né? A Venezuela tentará favorecer pelo menos um equilíbrio estratégico entre as superpotências da América Latina. Isso não só é de próprio interesse do país, mas é uma condição para a estabilidade de toda a região. Dentro da estrutura, a Venezuela provavelmente procurará primeiro simplesmente restaurar suas atividades anteriores no setor petrolífero dos Estados Unidos. Suas capacidades de produção destruídas precisam de tempo para a reconstrução. Agora, isso dói ou beneficia a Rússia? A melhoria das receitas da Venezuela permitiria ao Estado pagar suas dívidas com a Rússia e a China. Isso permitiria que alguma compensação por perdas de exportação fluísse de volta para a Rússia desse lado. Então, realmente, nesse caso também, a Rússia agiu de forma inteligente. Né? Agora, se os americanos começam a exportar novamente da Venezuela, pagam a Venezuela paga com esse dinheiro a dívida que eles têm com a Rússia e a Rússia, nesse momento, recebendo o dinheiro de volta, compensa por parte, né, em parte, a perda nos negócios com os Estados Unidos. Então, entende, gente? Isso tudo é um jogo, meu Deus, é um jogo de interesses. A Comissão Americana foi presidida por Juan González, o representante da Casa Branca para assuntos americanos. Essa é a forma do governo Biden de expressar seu reconhecimento, de fato, da presidência de Nicolás Maduro. Algo que Washington se recusava a fazer desde as últimas eleições de 2019. A potência paralela, construída por Juan Guaidó, não desempenha mais um papel nesse tabuleiro de xadrez. Sem dúvida, ele, Maduro, o gesto de Washington fortaleceu suas costas internamente.
Especialmente porque com isso, uma restauração gradual do país parece no horizonte político e econômico. Mesmo com milhões de ouro venezuelano apreendidos em Londres, poderiam assim ser libertados novamente. Isso tem consequências inestimáveis para a Venezuela, que nos últimos anos tem sido marcada pela hiperinflação e por uma profunda crise econômica devido à política dos Estados Unidos. Também nesse vídeo eu estou curioso pela opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam comigo. E pois é, estou curioso, né? Vocês acham assim, Caio, você está totalmente errado, né? Eu, por exemplo, eu vejo que na Colômbia os Estados Unidos fizeram um enorme investimento militar, base militar, etc, etc. Sobre tudo isso nós vamos ainda falar nos próximos vídeos. Quando é hora, nós vamos tocar nesse assunto, né? A China dominando a Argentina e outros países, os Estados Unidos vindo de cima, e realmente também pode dar no futuro, não sei, isso ainda é futuro longo, pode também dar muitos problemas ainda na América do Sul, gente. Pois é, sobre isso nós ainda vamos falar no futuro, né? Espero que todos vocês continuam sempre de novo, diariamente até, ou melhor seria ainda, diariamente, ver o Caio. Eu sei que nem todos podem assistir o Caio sempre, porque não aguentam mais de ver essa cara na telinha. Mas, gente, coisas importantes vêm acontecendo no mundo. E a gente vê bem assim, se uma coisa acontece que nem na Rússia, Ucrânia, qual é a influência que um conflito ali tem sobre o mundo todo. Agora, de repente, Venezuela, que está longe, está em jogo de novo. E assim, de repente, se o Maduro age com inteligência, pode até conseguir o ouro preso de Londres de volta. Tudo depende disso, né? Isso é um jogo. Pois é, gente, forte abraço. Ótimo dia e daqui, mão no coração para vocês que estão ali ligados até o final do vídeo. Forte abraço.